Declaro aberta a 20ª sessão da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 19ª sessão realizada no último dia 1º. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovada. Se algum dos senhores conselheiros vai fazer uso da palavra, antes consulto o Dr. Rafael Baldo sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Bom dia, Vossa Excelência. O Ministério Público de Contas tem interesse em sustentação oral no item 42. Obrigado. Ótimo. Item 42, portanto, o Ministério Público, creio que está com eco o nosso som aqui. Relato o item, os primeiros itens a meu cargo, a parte estadual. Trata-se de prestação de contas à Secretaria da Administração Penitenciária, resultado de inspeções realizadas no exercício de 2010. 136 unidades foram examinadas que pertencem a essa secretaria. Disponibilizei o relatório, conforme demonstrado nos autos praticados pela unidade gestora pertencente à secretaria, não apresentam falhas que pudessem comprometer as contas do exercício. Foram apresentadas justificativas e providências para as irregularidades apontadas. Quanto ao total do recurso disponível no exercício 2010, a fiscalização constatou a liquidação do importe de 80%. Recursos foram aplicados em consonância com as atribuições. Em relação às falhas apontadas na unidade gestora anexo 2, relatório, analisando individualmente cada processo, observei que as impropriedades referente ao adiantamento, almoxarifado, ordem cronológica, exame de processo de despesa e execução contratual, tais falhas podem ser relevadas, vez que não tenha gravidade suficiente para macular a conta. À vista dos elementos que instruem os autos, manifestação favorável da Casa, PFE e SDG, julgo regulares as contas da administração da Secretaria Penitenciária, exercício 2010. Voto nos termos do artigo 33, inciso 1, a Lei Complementar 709, anexo 1 do relatório, quitando os ordenadores responsáveis. Voto no sentido de regularidade nos termos do artigo 31.2 da Lei Complementar 709, as unidades anexos 2. Dou quitação ao senhor secretário Lorival Gomes e aos ordenadores de despesa, liberando os responsáveis. Os expedientes TC 3828, 12.085, 15.629, acolho as propostas de SDG e determine encaminhamento à fiscalização para fins de requisitar os documentos relativos aos processos licitatórios. Determino arquivamento dos demais TCs citados no voto. Por fim, excetua-se da decisão os atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Em discussão, votação, aprovado, voto relator. Em conjunto, os itens 2 e 8, que determinam desde já a juntada de relatório individualizado, contratos, saúde, Secretaria da Saúde, Rocha, DR, Escamate, Seller, Sabesp, empresa Opse, operação de sistema, convênios de CDHU e Prefeitura, prestação de contas do CDHU, os contratos examinados tiveram manifestação favorável da Casa, Procuradoria da Fazenda e Ministério Público de Contas. Meu voto vai no sentido da regularidade dos atos aqui apreciado, com as recomendações propostas em cada um deles. Em discussão, votação, aprovada. Item 9 a 14, conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhores procuradores, procuradora da Fazenda do Estado, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor secretário diretor-geral, minhas senhoras e meus senhores. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 9 a 12 da pauta. Ok. A instrução é unânime pela regularidade.
Os itens 9 e 10 tratam de licitação e contrato, celebrado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, com a 3M Limitada, para aquisição de película para identificação veicular, além de representação formulada por Placas European Limitada. O item 11 trata de contratação direta e contrato firmado pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil com a Prodesp para a prestação de serviços de informática. O item 12 trata de convênio firmado pela Secretaria de Educação com a Prefeitura de Mirante de Paranapanema para transporte de alunos. Os relatórios foram previamente encaminhados a Vossas Excelências. E, tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame e pela improcedência da representação tratada no item 9, sem prejuízo das recomendações constantes dos itens 9 a 11. São os meus votos que estão. Em discussão, votação aprovada. Agora, Excelência, 13 e 14 também em conjunto. Instrução unânime pela regularidade. O item 13 é a prestação de contas do exercício de 2012, decorrente de convênio firmado pelo Departamento Regional de Saúde de Araçatuba com a Santa Casa Misericórdia de Araçatuba para a realização de serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais. O item 14 é a prestação de contas do exercício de 2011, decorrente de convênio firmado pela Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social Campinas com o Centro Educacional Integrado de Vinhedo para aquisição de um veículo. Instrução unânime pela regularidade, como disse, relatório previamente encaminhado a Vossa Excelência. Meus votos é pela regularidade de todos os atos tratados nesse processo, sem embargo de recomendação no item 13. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora o conselheiro Sidney Beraldo, itens 15 a 24. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro Robson Marinho, representante da Procuradoria da Fazenda, doutora Cristina Freitas Cavezali, do Ministério Público de Contas, doutor Rafael Antônio Baldo, doutor Sérgio Rossi, nosso secretário-geral, senhores funcionários. Eu peço a retirada de pauta, senhor presidente, do item 15. Ok, regimental. Os relatórios já disponibilizados a Vossas Excelências, passo a relatar os seguintes itens. Item 16. Estão em exame os termos de aditamento e de encerramento de obrigações decorrentes de contrato celebrado entre a FDE e a Microsoft Informática Limitada, já julgado regular para prestação de serviços especializados e suporte técnico da área de informática. A instrução é favorável. Assim, acompanho a TJ, PFE e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do termo de aditamento e pelo conhecimento do termo de encerramento das obrigações contratuais. Em discussão, votação aprovada. O item 17. No item 17 estão em exame os termos aditivos e modificativos decorrentes de contrato celebrado entre o DR e a Bitonetec Engenharia e Construções Limitada, também julgado regular, para execução de obras e serviços na SP-332, trecho entre Vinhedo e Campinas. A instrução é favorável. Com a TJ e a Procuradoria da Fazenda, voto pela regularidade dos referidos instrumentos. Em discussão, votação aprovado, o voto do relator. No item 18, examina-se o contrato precedido de pregão e respectivos termos aditivos celebrados entre a Secretaria da Administração Penitenciária e a empresa Novo Sabor Refeições de Americana Limitada, para a prestação de serviços de nutrição e alimentação de detentos e servidores. A instrução está dividida, a TJ pela irregularidade, a SDG e a Procuradoria da Fazenda pela regularidade. Não
obstante a existência de cláusula com potencial restritivo, tais como a averbação de atestados do CRN e apresentação de certificado de vistoria de veículos e licença de funcionamento que deveriam ser exigidos apenas para o vencedor na disputa, 4 empresas acertando que não há registro de inabilitação. Celebração de exercício para conhecimento de instrução, competência, produtor, outro. Porque os valores aditados não excederam ao limite de 25%, como em razão da essencialidade do objeto e da sensibilidade da área de atuação administrativa. Falhas dessa natureza já foram objeto de apreciação por esta Câmara no TC 2208 de 3 de 2006, que julgou regular a matéria, com recomendações, as quais, porém, são posteriores à edição de atos ora em exame. Ante o exposto, acompanho PFE e SDG e voto pela regularidade do pregão, do contrato e dos termos aditivos, reiterando as recomendações para que a administração adote providências para ajustar seus editais à lei e à jurisprudência desta Corte. Em discussão, votação, aprovado. O item 19, também peço a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. Ok, é regimental. Relato em conjunto os itens 20 a 23. Ok. Trata-se de comprovação de aplicações de recursos públicos estaduais transferidos na seguinte conformidade. O item 20 pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social à Prefeitura de Pacaembu e outras. O item 21 pela Secretaria da Saúde e a Prefeitura de Bálsamo e outras. O item 22 pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia à Fundação Padre Anchieta. O item 23 pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza à Prefeitura de Monte Alto. Em todos os casos, a instrução é favorável. Acompanho a instrução unânime e voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação, aprovado. O item 24 trata de embargos de declaração opostos pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, EMTU, contra acórdão desta Câmara, que julgou regulares as contas da companhia relativas ao exercício de 2010, ressalvando as falhas alusivas ao déficit orçamentário e ao índice de liquidez imediata, cuja efetiva regularização foi recomendada. A instrução unânime é desfavorável, em preliminar pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Em discussão. Conhecido. No mérito, o acórdão atacado não contém obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, razão porque acompanha o PFE e o Ministério Público de Contas, e voto pela rejeição dos embargos. Em discussão, votação, aprovado. Encerrada a sessão estadual, agradeço a doutora Cristina Cavezali, representante da Procuradoria da Fazenda, e passamos à nossa sessão municipal. Relato item 25. Representação do Partido Socialista Brasileiro de Rio Claro, devido a supostas irregularidades em pregão. Alegações apresentadas não foram suficientes para justificar as questões pelos órgãos instrutivos, nem capazes de afastar a irregularidade. Nessa conformidade, acompanho as manifestações unânimes, voto pela procedência da representação, remetendo-se cópia dos autos à Prefeitura e Câmara de Rio Claro. Em discussão, votação, aprovado. Itens 26 e 27, em conjunto, trata-se de contrato da Prefeitura de Pindamonhangaba, o consórcio Emax Telecom, para execução de serviços de infraestrutura. Relatório disponibilizado.
Acompanha a manifestação desfavorável dos órgãos da Casa, no sentido de que a contratação em exame infringiu diversos dispositivos da jurisprudência e de súmula deste tribunal, especialmente ao não demonstrar a compatibilidade do preço contratado, impossibilitando a verificação da economicidade. Exigência de atestado para fim de qualificação contraria a súmula 23. Destaco que outras exigências trouxeram prejuízo à competitividade. Voto pela irregularidade da licitação do contrato. Cópias dos autos à Prefeitura de Pindamonhangaba, à Câmara Municipal Local e ao Ministério Público Estadual para as providências de sua alçada. Em discussão, votação, aprovado. 28. Prefeitura de Itu e Jofeg, pavimentação. Justificativas apresentadas não foram capazes de afastar as falhas que indicou a fiscalização, especialmente em relação à inadequada de registro de preço com objetivo de contratação, vez que o serviço não possui natureza comum e usual. Outras exigências trouxeram prejuízo à competitividade. Acolho as manifestações desfavoráveis da Casa e voto pela irregularidade da licitação, contrato, remetendo cópias à Prefeitura e Câmara de Itu. Em discussão, votação, aprovado. 29 e 30. Trata-se de contrato da Prefeitura de Taubaté e a empresa Luxim Máquinas. Relatório disponibilizado. Acompanha uma representação. Irregularidades apontam a fiscalização, macularam a matéria na sua totalidade. Acompanha as manifestações desfavoráveis da Casa, voto pela irregularidade do contrato, da licitação do contrato e pela procedência da representação com cópias à Câmara e à Prefeitura. Em discussão, votação, aprovado. 31. Ajuste da Prefeitura de São Vicente, Associação de Mães e Amigos dos Deficientes Familiares, prestação de serviço de transporte, marcado por irregularidade que impede a aprovação. Não ficou comprovada a compatibilidade entre o objeto do ajuste e o Estatuto Social. Não restou comprovada a compatibilidade dos preços. Jurisprudência pacífica quanto à necessidade de apresentar justificativas plausível para a dispensa de licitação. Considero o conjunto das impropriedades, voto pela irregularidade da dispensa do contrato, remeta-se cópias à Câmara e Prefeitura de São Vicente. Em discussão, votação, aprovado. 32. Prefeitura de Fernando Prestes e Construtora MLX, execução de obras. A municipalidade manteve-se em silêncio diante das impropriedades apontadas pela fiscalização. Não apresentou justificativa relativa aos termos aditivos. Acolho as manifestações desfavoráveis do Ministério Público de Contas, voto pela irregularidade da licitação do contrato, bem como dos termos aditivos com as cópias à Prefeitura e Câmara Municipal. Peço vista. É regimental. O item 32, pede vista conselheiro Robson Marinho. Item 33 e 34, representação formulada por João César Gomes, irregularidades em Jaú. Examina-se também os termos do contrato Prefeitura e Leão Ambiental. Certame findoso restritivo, falha na divulgação de todas as etapas. O universo do serviço não expressou a natureza tão complexa que impossibilidade a realização pela própria Prefeitura. Não ficou demonstrada a economicidade do ajuste. Acompanho as manifestações da Casa e voto pela procedência da representação e regularidade da licitação e de todos os termos. Remeta-se cópias à Prefeitura e Câmara de Jaú. Em discussão, votação, aprovado. 35. Fusan e Queiroz Fernandes, diagnóstico para imagem, foi marcado por falhas. Observo que ao longo da instrução as falhas apontadas nos termos restaram esclarecidas na defesa. Observo também que a execução se mostrou frustrada, descumprindo-se pleno atendimento ao objeto do ajuste. Acompanho os pareceres da Casa e julgo regular a licitação e o contrato e irregular a sua execução. Remeta-se cópias das peças à Prefeitura de Caçapava e à Câmara Municipal. Em discussão, votação, aprovado. 36, Prefeitura de Miracatu e Bradesco. Foram verificadas impropriedades que agravadas com o silêncio da origem.
exigência de cassamento prévio se não se coaduna com modalidade, restritividade nas exigências editalícias concernente à compatibilidade do sistema, ausência de comprovação de existência de procuração que respaldasse a assinatura, não realização do repasse relativo à contrapartida, divergência de prazo de vigência contratual, injustificada ausência de cláusula obrigatória, desatendimento aos prazos de publicação do extrato, inclusão no objeto do contrato relativo com a pagamento de fornecedores em ofensa ao dispõe a jurisprudência desse tribunal. Restou evidenciado o comprometimento da disputa. Diante do exposto, acolho as manifestações de ATJ e STG e voto pela irregularidade da licitação do contrato com cópias à Câmara e Prefeitura local. Em discussão, votação aprovada. 37. Cotia e Agrocomercial Margem, comercial da Vargem. Disponibilizei o relatório. Justificativas não foram capazes de afastar os apontados pela auditoria. As falhas têm o condão de macular a totalidade do contrato. Meu voto acompanha a manifestação desfavorável pela irregularidade da licitação, data de preço, remetendo-se cópias à Prefeitura e Câmara de Cotia. Em discussão, votação, aprovado. 38, Bento de Abreu e empresa RB Engenharia. Verifique que a municipalidade não obtém êxito na sua justificativa, não afasta as questões suscitadas pela fiscalização, falta de publicação de edital, presença de exigência restritiva, fizeram que a participação do certame apenas 2 licitantes. Acompanho as manifestações desfavoráveis da casa e voto pela irregularidade da licitação do contrato, remeter-se cópias à Prefeitura e Câmara para as providências. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 39 e 40, relato em conjunto, Prefeitura de Cubatão e empresa Ziva Tecnologia, contratação para fornecimento de equipamentos. A municipalidade não obteve êxito nas justificativas apresentadas, não afastadas em propriedades apontadas pelos órgãos instrutivos e ATJ relativa à exigência editalícia e restrição à competitividade. Ademais, foi atribuído ao pregoeiro a análise de julgamento de impugnação contrariando a disposição legal. Acompanha a casa, voto pela irregularidade da licitação dos contratos, bem como dos termos aditivos, cópias de peças dos autos à Câmara e à Prefeitura. Em discussão, votação, aprovado. 41, Prefeitura de Brejo Alegre, J.E. Fontilha, exigibilidade apresentada com irregularidade. E não se mostrou pertinente, visto que havia possibilidade de competição. Não restou caracterizada a projeção artística, alcance de popularidade e consagração do grupo contratado. Jurisprudência da Casa vai no sentido da irregularidade da matéria. Acompanho os órgãos de instrução, voto pela irregularidade da exigibilidade dos termos contratuais de todos os atos da Prefeitura de Brejo Alegre, que receberá cópia, assim como a Câmara. Senhor presidente, para discutir, aqui a Prefeitura de Brejo Alegre está contratou uma banda com fonte luminosa para fazer um show de aniversário da cidade. Contratou por inexigibilidade e usou como intermediário o proprietário da banda e que também é músico da banda. Então eu não vejo como é que ele poderia fazer diferente. Que tipo de competição você pode estabelecer? Eu quero fazer um contrato com a banda X para se apresentar na minha cidade. Eu não posso fazer através de empresário que represente várias bandas, ou que não seja, que só posso fazer com um representante exclusivo. E foi o que a Prefeitura fez. Ela contratou o representante da banda, que, por sua vez, é um dos proprietários, sócio-diretor, um dos proprietários da banda, e também seu músico. E contratações anteriores, mencionado aqui no relatório de Vossa Excelência, foram julgadas regulares pela Casa. Eu não vejo maneira diferente de se fazer a contratação. Quer dizer, você faz a contratação específica daquele cantor ou daquela banda para a apresentação que você almeja. Então, eu não estou de acordo, a princípio, não concordo com a instrução aqui desse processo. A nossa questão aqui é o seguinte, é que a inexigibilidade
ela é possível você contratar é inexigível. Mas é preciso que o contratado tenha valores diferenciados no mercado artístico e tal, porque senão vai ser contratado quem é amigo do prefeito. Pois é, eu não preciso tocar bem, eu não preciso ter algum conhecimento mais profundo, eu não sei exatamente se essa banda é boa ou não é banda boa, mas a verdade é o seguinte, é que se nós acharmos que você pode contratar qualquer show, qualquer cantor, porque ele se acha cantor em qualquer show, aí nós vamos estar liberando aos municípios a possibilidade de contratar amigo, na verdade. Não, eu vou pedir vista do processo, Pede vista, porque pede, Vossa melhor. Excelência informa que 2 outros processos, a mesma banda foi contratada e foi aprovado. O preço dela, eu não vejo como ter competição se você pretende contratar uma banda específica. Eu vou pedir vista para me aprofundar nos antecedentes e trazer melhores argumentos. É regimental, então é a pedido de vista de Vossa Excelência. No item seguinte, há o pedido de sustentação oral do Ministério Público de Contas. Trata-se de contrato celebrado pela Prefeitura de Campinas com a MaxCred. O objetivo é fornecimento de administração de vale-refeição na forma de cartão magnético destinado aos servidores públicos. É esta a questão que temos aqui. Passo a palavra ao Dr. Rafael Baldo, do Ministério Público de Contas, para a sua manifestação. Obrigado, Vossa Excelência, excelentíssimo Dr. Antônio Roque Cittadini, demais conselheiros componentes desta coluna da Câmara, Dr. Robson Marinho, Dr. Sidney Beraldo, ilustres auditores presentes no auditório e demais presentes. Neste caso, tem-se a contratação realizada pela Prefeitura Municipal de Campinas e empresa MixCred Administradora Limitada, visando a prestação de serviços de fornecimento de administração de vales refeição, alimentação na forma de cartão magnético. O tema já é conhecido na Casa, foi consagrado uma nova orientação jurisprudencial assim que houve a entrada do Ministério Público de Contas na Casa, ficando ressaltado que nesse tipo de concorrência, o fato de se buscar e de se ter em disputa a verificação de uma taxa negativa não significa que a administração pública está dispensada de verificar um orçamento e uma dotação orçamentária que vai custear esse dispêndio. Não se trata de verificar o quanto a administração pública vai lucrar, né, em virtude dessa disputa da taxa administrativa, porque de fato sempre vai ter um dispêndio do erário. Uma vez consagrada essa nova orientação jurisprudencial nesta colenda da Corte de Câmara, nessa colenda da Corte de Contas, tem-se aqui, ao longo da instrução, uma falha que para mim reputo grave, que é a falta de publicação do certame em jornal de grande circulação. O argumento da origem foi que, não havendo valor e estando em jogo uma disputa de taxa negativa, não teria parâmetro para proceder a uma publicação no jornal de grande circulação. O argumento dela é que houve a publicação tão somente no Diário Oficial e no sítio eletrônico da origem. O Ministério Público entende que a publicação em sítio eletrônico é um mecanismo de complemento da gestão e da transparência na gestão da res pública, de modo a consagrar e a promover uma democracia direta que permita ao cidadão controlar as licitações realizadas pela própria administração pública. Trata-se, então, de promover um mecanismo complementar que agregue e facilita o controle por parte do cidadão. Tal como já verificado, e esse é o norte do legislador, na Lei de Acesso à Informação. Então, a publicação em site, ela não substitui os requisitos consagrados no artigo 21 da 866, ela apenas tem um condão de complementar. Então, aqui no caso, houve a publicação tão somente em Diário Oficial, de modo que a publicação no sítio oficial não tem um condão de substituir a necessidade de divulgação em jornal de grande circulação, seja regional e local. Isso porque as empresas que trabalham no setor já estão habituadas ao quê?
a saber que precisam e promover uma leitura rotineira desses jornais de circulação local e regional. Mesmo porque nem todas as empresas têm esse hábito de sair lendo o diário oficial. São poucos as pessoas que realizam essa leitura. Tanto é assim que mesmo no meio jurídico contrata-se uma pessoa especializada para fazer essa leitura. Então não teria cabimento só publicar no diário oficial, socorrendo-se subsidiariamente a uma publicação no site oficial. Então, o Ministério Público de Contas, ele pugna pelo julgamento de irregularidade por acreditar que não houve a suficiência publicidade do certame, Vossa Excelência. É o que se pugna. Muito obrigado. Ok. Eu vou retirar o processo de pauta. A minha posição era divergente, mas eu vou, em atenção ao colocado pelo Ministério Público, vou avaliar e retorno na próxima sessão. Relato agora o item 43, Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Organização Cristã de Ação Social. Análise dos autos verifica a ocorrência foram esclarecida, bem como atendida as exigências propostas pelo Ministério Público de Contas. Restou a matéria em boa ordem, não sendo constatado indício de desvio de finalidade. Acompanho a casa o Ministério Público e voto pela aprovação da prestação de contas com a consequente quitação, sem prejuízo das recomendações propostas pelo MPC. Em discussão, votação aprovada. 44 e 45, retiro de pauta e retorna ao gabinete. Relato os itens 46, empresa Planova Planejamento, decisão da segunda Câmara, contrato de Pauline, aplicado multa. Conheço dos embargos de declaração porque foram atendidos os pressupostos para o seu cabimento. Conhecido. No mérito, entendo que não há qualquer questão a ser resolvida, acompanho a manifestação da TJ e rejeito os embargos. Em discussão, votação aprovada. 47, aqui é recurso ordinário do município de São Carlos, sentença que julgou irregular tomada de preço. Em preliminar, conhecido. No mérito, foram apresentados documentos que demonstram acompanhamento da execução contratual, quanto às demais impropriedades apontadas não merecem prosperar. Permanecer as irregularidades da contratação em exame, especialmente quanto à ausência de pesquisa de preço. Soma-se a isso a atribuição de maior pontuação ao atestado fornecido pela própria Prefeitura. Não foram enfrentadas razões de recursos, as irregularidades relativas aos índices de liquidez. Recorrente não insurgir contra impropriedades do edital. Mantenho a multa imposta, vez que a impropriedade interferir no transcurso da licitação. Conquanto tenha sido afastado um dos fundamentos, meu voto é pelo desprovimento do recurso para fim de manter a decretação de irregularidade. Em discussão, votação aprovada. 48, Prefeitura de Jundiaí, contra a sentença que julgou irregular concorrência. Em preliminar, conhecido. No mérito, a fixação de BDI acima de 20% foi inadequada. O projeto básico foi incompleto e deficiente, haja vista as relevantes modificações realizadas através do termo de aditamento. Potenciais interessados foram afastados. Mantenho as multas impostas, visto que desde o início do procedimento interferiram no transcurso do certame. Voto pelo desprovimento. Em discussão, votação aprovada. 49, recurso, ex-prefeito de Tietê. Em preliminar, conhecido. No mérito, ainda que louvável a intenção da Prefeitura de combater o desemprego no município, por si só não é fator impeditivo a realização de procedimento seletivo. Consultando os autos, observei que, em relação à admissão dos professores, página auxiliar, não foi comprovada a ocorrência de situação emergencial. No item 2 vigias contratados, verificou-se que, de fato, havia situação que deveria ser atendida. Nessas condições, voto pelo provimento parcial do recurso para fim de conceder os registros aos vigias indicados, reduzindo a multa a 170 UFES. Em discussão, votação aprovada. 50, recurso da Prefeitura de Santo Antônio da Posse. Em preliminar, conhecido. No mérito em que pesa as razões, essas não foram capazes de modificar o fundamento da decisão quanto à não realização de prévia pesquisa de preço. Meu voto acompanha a TJ, MPC, STG e nega provimento. Em discussão, votação aprovada, voto relator. Palavra o conselheiro Robson Marinho, de 51 a 73.
51 a 53 em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade. O item 51 trata de convênio firmado pela Prefeitura de Marília com a Associação Feminina de Marília, Maternidade Gota de Leite, para prestação de assistência à saúde. O item 52 trata de termos de aditamentos referentes a contrato celebrado pela Prefeitura de Pirassununga com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia para a prestação de serviços médicos e hospitalares. O item 53, convênio e termo aditivo celebrado pela Prefeitura de Piracicaba com a Irmandade da Santa Casa para integrar o hospital no SUS. Instrução unânime pela regularidade, meus votos acompanham a instrução. Em discussão, votação aprovada. 54 a 56, a instrução é unânime pela irregularidade. O item 54 trata de dispensa de licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Braúna com VS Card para Vale Alimentação, não tendo sido justificada a contratação direta nem a ausência de pesquisa de preços. O item 55 trata de licitação, contrato e termo de aditamento firmados pela Sanasa Campinas e a empresa Com Limitada para obras da estação de tratamento de esgotos, não tendo sido justificadas as falhas relativas à exigência de apresentação antecipada de garantia e confusão entre qualificação profissional e operacional, bem como as ofensas às súmulas 23 e 25 da Corte. O item 56 trata de termo de parceria firmado pelo IMASF São Bernardo do Campo com o Instituto Aqua para gestão de serviços de saúde, não tendo sido justificada a ausência do devido procedimento licitatório. Relatórios foram previamente encaminhados. A instrução unânime é pela irregularidade. Os meus votos acompanham a instrução pela irregularidade de todos os atos em exame, sem prejuízo da aplicação de multa nos casos do item 54 e 56. Aliás, São Bernardo do Campo, no 56, Instituto Aqua, 1.000 UFESPs de multa. Quer dizer, nitidamente burlando a obrigatoriedade de certame licitatório. O Instituto de Previdência da Prefeitura de São Bernardo simplesmente vai e contrata esse Instituto Aqua diretamente para prestar serviço de assistência médica para os servidores da Prefeitura Municipal. Então, irregular, multa de 1.000 UFESP. São os votos, senhor presidente. Em discussão, votação aprovada. 57 e 58, a instrução é unânime pela regularidade. O item 57 trata de prestação de contas do exercício de 2009, decorrente de repasse realizado pela Prefeitura de Cajuru com a Casa de Caridade São Vicente de Paulo para prestação de serviços médicos e hospitalares. O item 58 é prestação de contas do exercício de 2012, decorrente de convênio firmado pela Prefeitura de Vargem Grande Paulista com a PAI de Cotia para atendimento à criança portadora de necessidades especiais. Relatórios encaminhados, instrução unânime pela regularidade. Meus votos acompanham a instrução, sem embargo da recomendação no item 57. Votos pela regularidade. Em discussão, votação aprovada. 59 é uma prestação de contas decorrente de convênio referente ao exercício 2011, firmado pela Prefeitura de São José do Rio Preto com o Instituto Espírita Nosso Lar, tendo por objeto a promoção à assistência à saúde das pessoas em todas as faixas etárias, com a realização integrada de ações preventivas e assistenciais. Relatório encaminhado, instrução é dividida. Oportuno, diante da manifestação do MPC, traçar alguns panoramas acerca da aplicação do princípio da acessoriedade em matérias relacionadas ao terceiro setor, cujas responsabilidades dos entes convenientes são bem delineadas. Este Tribunal de Contas pacificou o entendimento com relação à inaplicabilidade do Instituto da Acessoriedade em matérias da espécie, por ser necessária uma análise individualizada dos atos do poder público inerentes à opção de firmar parcerias, dos atos decorrentes das prestações de contas cabíveis exclusivamente às entidades do terceiro setor. Nesse sentido, menciono a decisão proferida nos autos do TC
263106, julgado regular por esta segunda Câmara em 13/12/11. Portanto, uma coisa é o convênio, outra coisa é a prestação de contas. Uma coisa são aqueles atos inerentes à obrigação do poder contratante e os outros são entidade do terceiro setor na sua execução. Portanto, esse princípio defendido pelo MPC já está pacificado entre nós de que não é possível. Portanto, eu julgo regular a prestação de contas. Em discussão. Votação aprovada. 60. Prestação de contas no valor de R$ 24.000, referente ao exercício de 2006, decorrente de termo de parceria celebrado pela Prefeitura de Joanópolis com a Associação Terceira Via, tendo por objeto colaborar no gerenciamento da implantação do Plano Diretor Municipal. Relatório encaminhado. Passo ao voto. Diante da não conclusão dos trabalhos pela entidade, deixou a municipalidade de emitir o parecer conclusivo, levando-a, inclusive, ao ajuizamento de demanda judicial com vistas ao ressarcimento do erário. Encurto razões para, com fundamento no artigo 33.3, letra C, da Lei Complementar 709/93, votar pela irregularidade das contas prestadas pela Associação Terceira Via, acerca dos valores a ela transferidos durante o exercício de 2006, devendo o município abster-se de repassar recursos à entidade, enquanto não regularizada a situação. Deixo, no entanto, de fixar o débito em razão das medidas judiciais noticiadas. É como voto. Em discussão. Votação aprovada. 61, retiro de pauta, corretor no meu gabinete. É regimental. 62 e 63 são contas apresentadas pelas mesas das câmaras de Havaiandava e Tremembé, referentes ao exercício 2012. Instrução pela regularidade. Meus votos acompanham sem prejuízo das recomendações. Em discussão. Votação aprovada. Contas prestadas pelo prefeito do município de Monte Azul Paulista, exercício de 2012, item 64 da pauta. Instrução unânime pela emissão de parecer favorável, atendidas as exigências de natureza legal e constitucional, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão. Votação aprovada. 65 e 66 cuidam das contas apresentadas pelos prefeitos de Mesópolis e de Joanópolis, referentes ao exercício de 2012. Uma vez que, entre outras falhas, nas contas de Mesópolis houve piora do resultado orçamentário e financeiro e desrespeito ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E nas contas de Joanópolis houve falha no recolhimento de encargos sociais. Deixou de recolher os encargos. Novembro, dezembro e 13º salário. Portanto, acompanho a instrução e voto pela emissão de parecer desfavorável a essas contas. Em discussão. Votação aprovada. 67 é uma recondução de voto, senhor presidente. É um recurso ordinário interposto pelo Serviço de Água e Esgoto de Jacareí contra a sentença publicada que julgou irregular a licitação, o contrato e por acessoriedade os termos de aditamento dele derivados, celebrados com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, objetivando o fornecimento de vales-refeição em cartão magnético. A decisão pela irregularidade da licitação e do contrato deu-se em razão de o edital ter vedado a apresentação de propostas com taxa de administração negativa e de ter exigido a comprovação pelos licitantes de registro e quitação junto a conselhos profissionais. Essas irregularidades contaminaram por acessoriedade os termos de aditamento subsequentes. Na sessão de 29 de abril último, proferi meu voto pelo não provimento do recurso. Nessa ocasião, Vossa Excelência, conselheiro Antônio Roque Cittadini, requeriu vista dos autos, opinando pelo provimento do recurso, com supressão da multa imposta. O voto de Vossa Excelência fundamentou-se no fato de que, no passado, a vedação à taxa de administração negativa não recebia tratamento uniforme desta Corte. Apontou ainda a inexistência de indícios de direcionamento no certame, pois 7 empresas participaram efetivamente da disputa. Finalmente, observou que a contratante comprometeu-se a reformular seus editais subsequentes, adequando-os à orientação jurisprudencial mais recente. Então, eu vou parar por aqui, porque a questão é a seguinte:
Que não tinha uma jurisprudência firmada naquela oportunidade, consolidada, é verdade. Mas a jurisprudência de hoje não permite taxa negativa. O que eu acho que merece até uma nova discussão entre nós. Porque, na verdade, quando você permite taxas negativas, como hoje mesmo sustentou o MPC no caso de Campinas, não entrou nesse ponto, mas você está, principalmente em município pequeno, você está prejudicando o comércio local, que muitas vezes é a base de sustentação da sua economia, tem muito a ver com as compras feitas pelos funcionários públicos. Entretanto, senhor presidente, eu vou me permitir divergir, constrangido, exclusivamente, porque como opina a SDG, a jurisprudência de hoje é assim. Com a devida vênia ao voto proferido pelo eminente conselheiro, reafirmo o voto por mim sustentado anteriormente, de modo a acolher o pronunciamento da douta SDG. Reitero que a vedação relativa à apresentação de taxa de administração negativa consta expressamente no edital examinado, não deixando dúvida quanto à sua incidência ao caso. Por outro lado, a multa imposta ao então dirigente da autarquia não foi por ele contestada, tampouco foi objeto do recurso interposto, como, aliás, consignei meu voto. De tal sorte, não vislumbro condições para o afastamento da multa. Passo a palavra a Vossa Excelência, se o desejar. Sim, conforme colocado pelo eminente relator, eu divergi da matéria, sobre a matéria. E, basicamente, nos pontos que foram colocados, acrescento apenas mais um. O primeiro é que, à época, não havia uma clara decisão da nossa jurisprudência sobre este problema que apareceu na administração. E nós tivemos decisões favoráveis, decisões desfavoráveis, o assunto estava ainda naquele período de clareamento da matéria. Então, portanto, não me parece razoável que julguemos irregular uma matéria que à época tinha tanta volatilidade nas decisões. Mas há dois fatores que me levaram também a votar pelo provimento do recurso. O primeiro é o número de empresas que participou. Participaram 7 empresas. Se 7 empresas participaram, significa que ninguém foi exatamente prejudicado pelas normas que estão. São 7 empresas que participaram da disputa. E, por último, os preços demonstrados estavam compatíveis com os preços de mercado. Daí porque, então, e por último, que a administração alterou a partir das decisões do tribunal, que pelo visto vão ser alteradas novamente. Veja que até agora nós não temos uma visão solidificada sobre essa questão, vez por outras muda a questão. Então eu me permito votar pelo provimento, porque eu acho que não dá para permanentemente surpreender o administrador em um assunto que nós ainda não temos claro. Eu mantenho a divergência. Tem a palavra o conselheiro Sidney Beraldo. Agora, tendo em vista realmente os argumentos colocados aqui pelos dois conselheiros são bastante consistentes e fortes e interessantes. Eu confesso que eu não tive a oportunidade de debruçar especificamente sobre esse caso, principalmente com relação a essa questão temporal e essa vedação da taxa. Eu peço vistas. Ok, o pedido de Vossa Excelência é regimental. É regimental. Só para contribuir, senhor presidente, com o exame do ilustre revisor, segundo revisor, entenda bem, a jurisprudência hoje diz que não pode ser vedado taxa negativa. Muito bom. À época, realmente havia dúvida, por isso, simpático a tese do conselheiro revisor Antônio Roque Cittadini. Só que a jurisprudência de hoje é assim. Agora, eu estou aberto a rediscutirmos essa posição, que eu acho que é uma coisa mais ampla, porque quando você permite taxa negativa, há a diferenciação dos grandes centros urbanos dos pequenos centros urbanos. Então, isso realmente tem que ser considerado. Eu dei um voto exclusivamente em face da jurisprudência dominante no momento.
Ok. Os argumentos estão bem colocados, a questão aí é avaliar. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Item 68, senhor presidente, é um recurso ordinário interposto pelo senhor Daniel Ferreira da Fonseca, responsável à época pelo consórcio intermunicipal dos municípios da bacia do Juqueri, em face de sentença que julgou irregulares as contas da referida entidade, aplicando ao recorrente multa de 200 UFESPs. Relatório encaminhado, implementar recurso em termos dele conheço. Em discussão, votação, aprovado. No mérito, o apelo não merece provimento. As contas foram julgadas irregulares em razão do conjunto de falhas anotado na instrução dos autos, com destaque à repetição de irregularidades e ao descumprimento de determinações desta Corte para corrigi-las. Ademais, as razões recursais apresentadas em 2013 procuram justificar os desacertos, sem, contudo, noticiarem a adoção de providências com vista à regularização deles. Eu acompanho a instrução e voto pelo desprovimento do recurso ordinário. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o 69 é um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Franco da Rocha contra a sentença que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado levados a efeito no município no exercício de 2008, após a realização de processo seletivo de provas. Restou aplicada ao responsável multa no valor de 200 UFESP. Relatório encaminhado. Em preliminar recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, assim como os órgãos que participaram da instrução processual, considero que as razões do recorrente foram frágeis. Em relação aos auxiliares de desenvolvimento infantil, conforme relatado pela equipe de fiscalização e informado pelo recorrente, foram contratados candidatos classificados no concurso público 1 de 2007. Já no tocante aos agentes comunitários de saúde, como bem observado na decisão monocrática, a Lei 11.350 de 2006 não permite a contratação desses profissionais em caráter temporário, salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos, situação esta não comprovada. Portanto, eu concluo votando pelo provimento parcial do recurso. Proponho o registro dos atos de admissão dos auxiliares de desenvolvimento infantil que foram aprovados no concurso público 1/2007 e o cancelamento de multa aplicada ao responsável. No que diz respeito às demais admissões, considero que a decisão singular não merece qualquer reparo e voto pela manutenção do decidido. Em discussão, votação, aprovado. 70, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Sudmenuci contra a sentença que julgou irregulares admissões por tempo determinado de professores e de agentes comunitários de saúde, praticadas no município no exercício 2007, em razão dos processos seletivos, editais 1/2005 e 4/2005. Além disso, aplicou ao responsável multa correspondente a 200 UFES. Aqui, a instrução unânime é pelo provimento parcial do recurso. Em preliminar recurso, em termos dele, conheço. O senhor relator conhece, conhecido. Aqui eu vou acompanhar a instrução votando pelo provimento parcial do recurso. Proponho o registro dos atos de admissão de professores e o cancelamento da multa aplicada. E voto pela manutenção da decisão no que diz respeito aos agentes comunitários de saúde. É a mesma situação do processo anterior. Provimento parcial, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. 71 também é um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Altinópolis, em face da sentença que julgou irregular a comprovação da aplicação dos recursos recebidos pela Associação de Pais e Mestres da Escola de Ensino Fundamental e de Ensino Infantil, professora Alaide Figueiredo Palma Canasso, condenando-a na devolução do valor de 20.00532 do total de 246 mil em números redondos, entregues no exercício 2007 e aplicou multa de 100 UFES. A instrução é pelo provimento parcial. Em preliminar, recurso. Em termos dele, conheço. O senhor relator conhece, conhecido. De se destacar, inicialmente, que a decisão recorrida
em momento algum mencionou que os recursos não foram aplicados na finalidade para os quais foram destinados. É inequívoco que grande parte das falhas apontadas na sentença recorrida é de responsabilidade única e exclusiva do órgão concessor, com destaque, no caso, para a permissão de contratação de mão de obra pela entidade, em contrariedade ao artigo 37(2) da Constituição Federal e ao permissivo quanto a pagamentos realizados às igrejas locais para o custeio do ensino religioso do programa SEMEAR e que motivou a condenação da entidade à devolução do respectivo valor. Eu concluo dando provimento parcial conforme a instrução, para o fim de julgar regulares as contas prestadas pela entidade, mantendo, no entanto, a pena de multa aplicada ao recorrente e a suspensão de novos repasses à APM para os fins da presente subvenção, além das recomendações constantes da decisão recorrida. É como voto. Em discussão. Votação aprovada. O item 70, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Sudmenuci. Não, esse já foi, senhor presidente. Já foi. 72 e 73. Recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Paranapanema contra a sentença que julgou irregulares as tomadas de preço, as notas de empenho e as despesas decorrentes das contratações celebradas em 2004 pela Prefeitura de Paranapanema com as empresas Vale do Rio Novo Engenharia e Mauá Comércio e Serviços Naval e Estrutural, objetivando, respectivamente, a pavimentação de vias públicas, o fornecimento e colocação de lajotas de concreto sextavadas na Vila Leme. Instrução pelo provimento e preliminar recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, as razões merecem prosperar. Como ficou demonstrado nos autos, o assunto já foi tema de julgamento por esse tribunal nos autos do TC 84107 e 86407, envolvendo exatamente os pontos que motivaram o juízo de irregularidade da decisão que ora se busca reformar, no que respeita ao responsável ao período de contratações 2004 e a impossibilidade de instrução da matéria pelo setor competente nos termos das instruções vigentes, em decorrência do desaparecimento dos documentos sujeitos a essa análise. Eu vou concluir, acompanhando a instrução, pelo provimento do recurso, para o fim de declarar nula a decisão recorrida e, com base nos artigos 40 e 41 da Lei Complementar 709, acolher o pedido de trancamento das despesas, aguardando-se por novos elementos no prazo legal. Outro sim, cópia da decisão deverá ser encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo. É como voto. Em discussão. Votação aprovada. Palavra agora o conselheiro Sidney Beraldo, do item 74 a 98. Relatórios já disponibilizados a vossas excelências, passo a relatar os seguintes itens. Item 74. No item 74, examina-se o contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura Municipal de Barueri e a empresa Lopes Calil Engenharia e Comércio Limitada, objetivando a construção de anexo para o Paço Municipal. A instrução é divergente à unidade de engenharia e à chefia da TJ pela regularidade e de economia pela irregularidade. As falhas que remanesceram na instrução, quais sejam a emissão extemporânea de nota de empenho, a ausência de indicação da fonte de pesquisa no orçamento básico, cujos preços foram extraídos da tabela CIURB da Prefeitura de São Paulo e da FDE, consoante comprovou a defesa, não tem potencial para fulminar a íntegra nos procedimentos que podem ser alçados no campo das recomendações. Por isso, em sintonia com a unidade de engenharia e a chefia da TJ, voto pela regularidade da licitação e do contrato com as recomendações anotadas. Em discussão. Votação aprovada. Relato em conjunto os itens 75 e 76. Ok, regimental. Examina-se ata de registro de preços e respectivos contratos de fornecimento precedidos de pregão celebrados entre a Prefeitura Municipal de Guarulhos
e a empresa Excel 3000 Materiais e Serviços Limitada, tendo como objeto um registro de preços de 7 kits de material escolar. A TJ manifestou-se pela regularidade. A exigência de capital social igual ou superior a 10% do valor estimado da contratação, quanto o objeto se refere à compra para entrega imediata, contraria o disposto do artigo 31, parágrafo 2 da Lei Licitatória, que apenas admite tal exigência em caso de entrega futura. Nestes casos concretos, os prazos de entrega eram de apenas 16 dias no contrato, de 30 de 1 de 2012 e de 3 dias no contrato de 12 de 3 de 2012, indicando que a contratada somente poderia cumprir a obrigação se tivesse o material em estoque, o que, evidentemente, dispensa a realização de grandes investimentos e torna a exigência desnecessária e restritiva, especialmente porque foi diretamente responsável pela eliminação de 3 empresas da disputa. Ante ao exposto, voto pela irregularidade da licitação, da ata de registro de preços e dos contratos, com aplicação de multa de 500 UFESPs ao responsável pela contratação. Em discussão, votação, aprovado. No item 77, examina-se o contrato precedido de pregão celebrado entre a Prefeitura Municipal de Votuporanga e a empresa Noromix Concreto Limitada para fornecimento de aduelas de concreto armado. A instrução é divergente. A unidade de engenharia pela regularidade, a unidade jurídica e respectiva chefia da TJ, bem como a SDG, pela irregularidade. A falta de publicação do edital no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação, aliada a outras falhas, comprometeram a rigidez do procedimento licitatório. Por isso, com a unidade jurídica chefia da TJ, da TG, ATJ e da SDG, voto pela irregularidade da licitação e do contrato com a aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável pela contratação. Em discussão, votação, aprovado. O item 78 cuida de contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura Municipal de Salto e a empresa América Locação de Veículos Limitada, EPP, para a locação de máquinas de terraplanagem e caminhões com operador e motorista devidamente habilitado. A instrução é desfavorável. A exigência de fabricação dos equipamentos com pelo menos 5 anos como requisito de habilitação e a comprovação de certificados de propriedade, ainda que na assinatura do contrato, dentre outras falhas, se revelam restritivas e contrárias à lei e à jurisprudência desta Casa. Acompanho a assessoria técnica e voto pela irregularidade da licitação e do contrato de fornecimento com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável pela contratação. Em discussão, votação, aprovado. O item 79 cuida de contrato precedido de pregão celebrado entre a Prefeitura Municipal de Limeira e a empresa Unirepro Serviços Tecnológicos Limitada para a prestação de serviços de impressão digital e documentos. A instrução é desfavorável. As inúmeras falhas registradas na instrução, dentre elas a permissão para que a empresa vencedora alterasse a marca de um dos itens de sua proposta, a aglutinação indevida de itens com naturezas diversas no objeto e o julgamento pelo menor preço global, a precariedade do projeto básico e a pesquisa de preços impedem o beneplácito desta Corte. Assim, em consonância com a assessoria técnica, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável pela contratação. Em discussão, votação, aprovado.
O item 80 cuida de convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Porto Feliz e a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz para a prestação de serviços hospitalares de média complexidade de urgência. A instrução é desfavorável. O silêncio das partes acerca da vantagem econômica do ajuste, quando comparado à execução direta pelo poder público, ou até mesmo em relação ao ajuste anterior, bem como das demais falhas apontadas, não permite afirmar que o interesse público tenha sido atingido. Assim, em consonância com a assessoria técnica, voto pela irregularidade do convênio, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável pela celebração. Em discussão, votação aprovada. O item 81 trata de comprovação da aplicação dos recursos públicos municipais transferidos pela Prefeitura de Porto Feliz à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz. A assessoria técnica manifestou-se favoravelmente. Contudo, como o valor do repasse foi superior ao estabelecido no convênio, voto pela regularidade da prestação de contas até o valor autorizado no citado ajuste, na ordem de R$ 1.308.000, e pela irregularidade da importância repassada sem amparo legal, no valor de R$ 672.946,16. Todavia, como os serviços foram prestados, deixo de determinar o ressarcimento ao erário, bem como a suspensão de novos recebimentos. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 82 a 86, senhor presidente. Ok. Em exame, contas da Câmara Municipal de Aparecida do Oeste, Valentim Gentil, Ribeirão do Sul, Conchal e Terra Roxa, referentes ao exercício de 2012. A instrução é favorável, exceto em relação à Câmara de Terra Roxa, em que o Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade. As questões referentes aos aspectos econômico e financeiro sobre a ótica constitucional e lei de responsabilidade fiscal estão em boa ordem. Acompanha a TJ e Ministério Público de Contas, com a exceção mencionada, voto pela regularidade das contas, com as ressalvas e recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Todavia, aplico a multa de 200 UFESPs ao presidente da Câmara de Aparecida do Oeste por reincidência no descumprimento de recomendação desta Corte, que desde o exercício de 2005 vem exigindo a adoção de providências para a regularização do quadro de pessoal, qual conta apenas com servidores em comissão. Em discussão, votação aprovada. Agora, em conjunto também, senhor presidente, o itens 87 e 88. Ok. Em exame as contas das prefeituras de Rosana e Santo Antônio do Aracanguá, relativas ao exercício de 2012. A instrução é favorável. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais e, em ambos os casos, os déficits orçamentários foram amparados por superados financeiros advindos do exercício anterior. Quanto às restrições relativas ao último mandato, foi atendido o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e as disposições da Lei Eleitoral sobre as despesas publicadas e propaganda. O aumento das despesas com pessoal nos últimos 180 dias de mandato pode ser relevado. No caso de Rosana, porque as admissões no período ocorreram para manter o funcionamento de serviços públicos essenciais, consoante admite o artigo 73, inciso 4 da Lei Eleitoral, e, no caso de Santo Antônio do Aracanguá, em razão do pagamento de 13º de encargos sociais durante o mês de dezembro. As falhas subsistentes não são suficientes para macular a integridade das contas. Relativamente ao IDEB, os dados apurados no exercício de 2011 indicam que houve crescimento do investimento per capita e progressão do referido índice,
cujos resultados ficarão acima da meta projetada para o exercício. Assim, acompanho a TJ, Ministério Público de Contas e STG e voto pela emissão de parecer favorável com ressalvas e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 89. Cuida das contas da Prefeitura de Bocaina relativas ao exercício de 2012. Nesse caso, a instrução é desfavorável. A despeito de atendidos diversos requisitos constitucionais e legais, o resultado positivo da execução orçamentária e do crescimento do IDEB, que no ano de 2011 ficou acima da meta projetada, as contas estão comprometidas. No caso da Prefeitura de Bocaina, o óbice intransponível refere-se às restrições relativas ao último ano de mandato, pois foi violado o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o prefeito não quitou os compromissos decorrentes de despesas empenhadas e liquidadas entre o mês de maio a dezembro e nem reservou recursos necessários para que seu sucessor fizesse, apesar de ter recebido 8 alertas desta Corte sobre a situação da iliquidez financeira do município. Ante ao exposto, na companhia da TJ, Ministério Público e STG, voto pela emissão de parecer desfavorável, sem prejuízo das ressalvas e advertências assinaladas no corpo dos votos, dentre elas a remessa de cópia ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. O item 90 solicita a retirada de pauta, senhor presidente, com retorno ao gabinete. Item 91 trata de embargos de declaração oposto pela Prefeitura Municipal de Peruíbe contra acórdão desta segunda Câmara que negou o provimento ao recurso ordinário e manteve na íntegra a sentença proferida pela auditora Silvia Monteiro, que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados, determinando o ressarcimento ao erário das despesas relativas a outra entidade beneficiária. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, o acórdão atacado não contém obscuridade, dúvidas, contradições ou omissões alegadas pelo embargante. O que entende mesmo é rediscutir o mérito da matéria decidida, o que não é cabível em sede de embargos, razão pela qual voto pela rejeição. Em discussão, votação aprovada. O item 92 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Jacareí contra a decisão singular que julgou irregular o termo aditivo de contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jacareí e a empresa Ale Combustíveis S.A. para o fornecimento de combustíveis. Instrução favorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, o julgamento pela irregularidade teve forte influência no fato de não terem sido apresentados, no prazo concedido, as justificativas para os apontamentos efetuados, mas que agora foram comprovados e aceitos pelos órgãos técnicos. Ante ao exposto, acompanho a TJ e STG e voto pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar regular o termo aditivo e legais as despesas dele decorrentes. Em discussão, votação aprovada. Item 93 trata de recurso ordinário interposto pela ex-prefeita de Rincão contra a decisão singular que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rincão e Rudney Álvaro Zumpano, ME, objetivando o fornecimento de oxigênio, gás cilíndrico e locação de cilindros de oxigênio destinados ao abastecimento das unidades de saúde do município. No caso, a instrução é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O relator conhecido. No mérito, o único apontamento demanda reparo em razão da própria natureza e a singeleza do objeto licitado. Portanto, voto pelo provimento parcial do recurso
para o fim de afastar, dentre as causas de decidir a ausência de projeto básico de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, mantendo-se a irregularidade da licitação e do contrato e a ilegalidade das despesas decorrentes. Em discussão, votação aprovada. O item 94 trata de recurso ordinário interposto pelo prefeito de Lavrinhas contra a decisão singular que julgou irregular a admissão por tempo determinado de Jéssica Zamboli Correia da Costa, técnica em enfermagem, realizada pela Prefeitura de Lavrinhas no exercício 2011, sem processo seletivo, e aplicou multa de 200 IFESPs ao responsável pelo ato de admissão ilegal. A instrução é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O relator conhecido. No mérito, nenhum documento foi trazido aos autos que comprovasse inequivocamente a situação emergencial capaz de legitimar a contratação temporária em exames sem o devido processo seletivo, mesmo que simplificado. No entanto, voto pelo provimento parcial do recurso, apenas para o fim de cancelar a multa imposta, mantendo-se os demais fundamentos da decisão combatida. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 95 a 98. Em exame, recursos ordinários interpostos na seguinte conformidade. O item 95, pelo ex-prefeito de Itapetininga, contra a sentença que julgou irregulares despesas com combustível realizadas no exercício 2005. O item 96, pelo ex-presidente da Câmara de Bertioga, contra a sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato e o respectivo termo aditivo, celebrados entre a Câmara Municipal de Bertioga e a empresa SECAM, Consultoria Econômica Contábil Administrativa Municipal, SC Limitada, para locação de sistemas de informática, prestação de serviços e consultoria técnica e treinamento. O item 97, pela Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, contra a decisão singular que julgou irregular a prestação de contas e recursos repassados à Associação Amigos do bairro Jardim Eucaliptos e condenou a entidade beneficiária à devolução do valor recebido. O item 98, pelo prefeito municipal de Regente Feijó, contra a decisão singular que julgou ilegal o ato de contemplação de aposentadoria do senhor João Batista da Silva, editado pela municipalidade no exercício 2009. A instrução unânime desfavorável. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. No mérito, as razões apresentadas não foram hábeis a afastar as falhas que conduziram os julgamentos irregulares. Portanto, voto pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se na íntegra as decisões combatidas. Em discussão, votação aprovada, voto relator. Não há mais processo na pauta. Consulto o Dr. Rafael Baldo, nosso representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual e alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, excelência, obrigado. Ok. Então, está encerrada a sessão. Boa tarde.